Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como construir este dashboard de controle de estoque aqui no Power BI, ó. Durante esta aula vocês vão aprender a trabalhar com diversos cartões diferentes, ó, referente, por exemplo, aqui aos estoques e ao faturamento, diversos filtros, ó. Então tem o filtro de categoria, por exemplo, ó, filtro de produto, fornecedor, filtro de data. Este gráfico de área aqui que ele é bem interessante porque eu estou utilizando um parâmetro de campo dentro dele, ó. Então eu consigo analisar vários gráficos ao mesmo tempo aqui dentro dele, ó. Então, por exemplo, neste caso eu estou analisando, ó, as entradas, o estoque e as saídas ao mesmo tempo, mas se eu quiser analisar, por exemplo, só a entrada também posso, ó. Só clicar aqui nos meus filtros, ó. Então eu estou analisando só a entrada, só a saída, se eu quiser analisar a entrada e a saída, ó, clico aqui e ele vai analisar a entrada e a saída ao mesmo tempo. Bem legal, né? Também vou mostrar para vocês como que constrói esse gráfico de árvore hierárquica aqui dentro do Power BI, que é bem interessante para você fazer análises mais específicas das suas informações, ó. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu estou analisando as minhas entradas, mas eu, por exemplo, posso pegar meu estoque atual, ó, clicando aqui. E se você quiser saber, ó, por exemplo, dentro do estoque, dentro da categoria, tá, o que eu mais tenho no meu estoque são bebidas. Dentro das bebidas, o que eu mais tenho são suco de 1 litro, tá? E quem fornece essa bebida para mim é o Atacado Bom Preço, tá? Isso aqui é bem legal. E aqui, por último, tá? A análise do estoque por categoria e por produto, tá? Caso você queira uma informação mais rápida, mais visual, que é basicamente um resumo deste cara aqui, que é uma árvore hierárquica, beleza? Então é isso aí, bora lá. Como que a gente vai começar a construir este gráfico aqui de controle de estoque, ok? Eu vou minimizar essa página aqui, ó, para a gente entrar num relatório vazio aqui dentro do Power BI. E agora eu vou importar a minha base de dados, beleza? Então vou vir aqui, ó, em página inicial, obter dados, beleza? Pasta de trabalho do Excel, eu vou deixar esta tabela do Excel para vocês na descrição deste vídeo aqui, tá o link para vocês baixarem ela. Vou clicar aqui. Vou vir aqui na minha área de trabalho, ó, base de dados, base de estoque, tá? Clicar aqui em abrir. Ele vai carregar aqui, ó. E o que que vocês vão ter que fazer, ó? Só selecionar este cara aqui, ó. Só clicar aqui, beleza? Ela já vai ser selecionada e você vai clicar em transformar dados, tá? Sempre aqui e nunca em carregar dados, porque você vai ter que fazer algumas modificações nessa tabela antes de carregar ele para dentro aqui do seu relatório. Vai abrir meu editor do Power Query e aqui você vai fazer uma análise básica dessa base de dados, tá? Eu deixei ela bem redondinha para vocês não se preocuparem com essa parte aqui e focar ali na construção das medidas e dos visuais, ó. Mas analisando bem rapidamente aqui, o que que a gente tem, ó? Basicamente eu tenho a coluna de movimentação e tenho minhas ID de movimentação, a data de movimentação, né? Então eu não preciso modificar, já está classificado como data, tudo certinho. O que que eu vou fazer? Eu só vou trocar esse nome aqui para ficar mais fácil, ó. Em vez de data movimento, eu vou dar 2 cliques aqui em cima eu vou deixar só data, tá? Eu acho que fica mais interessante, ó. Tem meus item ID, tem meu nome de item também aqui, então seria os produtos, né? Tem a categoria, o fornecedor, o tipo de movimento, se é entrada ou se é saída, ou seja, está entrando ou saindo do meu estoque. Tenho as minhas quantidades aqui de produtos que estão entrando e saindo. E tenho o meu custo unitário por produto, beleza? Acho que mais uma coisinha que eu vou fazer aqui, só para ficar mais interessante para vocês, ó. Em vez de deixar nome item, vou dar 2 cliques aqui e vou deixar como produto, beleza? Assim fica mais legal na hora de vocês analisarem, ok? Fiz isso aqui. Aqui eu vou deixar assim mesmo, como base estoque, mas caso você queira mudar o nome, tá? Só dá 2 cliques aqui em cima, não tem problema nenhum. E depois de você fazer essa limpeza, vamos dizer assim, esse ajuste aqui dentro do editor do Power Query, ok? A gente vai apertar aqui em fechar e aplicar, ok? Caso você não tenha, entendido muito bem como que funciona o Power BI ainda, se você não sabe quase nada, eu vou deixar um vídeo, que é basicamente um curso aqui do nosso canal, na descrição desse vídeo aqui, que é bem detalhadinho, tá? Que eu vou construir um dashboard passo a passo com vocês ali, para vocês irem aprendendo, caso você tenha dificuldade para construir este dashboard aqui, beleza? Ó, aqui dentro do Power BI agora, tá? A gente tá com a nossa base aqui, ó, ok? Caso você queira ver ela também, você pode vir aqui, ó, modo exibição de tabela. Ela vai estar aqui com todos os dados que estavam lá dentro. Aqui aparece tudo igual, tá? Basicamente porque foi feito um filtro aqui, então ele tá posicionado aqui os valores iguaizinhos, mas não se precisa se preocupar com isso, tá? A única coisa que normalmente eu faço aqui, mas é só por questão de visual, ó. Eu clico aqui em data e venho aqui, ó, formato, beleza?
e venho aqui também em Short, que é este daqui. Mas é só por questão visual, tá? Não vai interferir em nada ali na construção do seu dashboard, você não precisa fazer isso, porque eu gosto de visualizar a data nesse formato aqui só, beleza? O que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vocês têm que se acostumar a fazer aqui quando você está construindo um dashboard no Power BI, tá? É fazer uma tabela calendário. E por que disso, tá? Quando você está trabalhando aqui no Power BI, quando você tem uma coluna de data, por exemplo, essa base de estoque, o que acontece? Pode ser que existam datas repetidas aqui dentro, ou seja, datas faltantes. E eu não gosto que aconteça isso quando eu estou trabalhando com filtros de data aqui no Power BI. Então, normalmente eu vou lá e crio uma tabela calendário e ela faz basicamente o quê? Ela vai pegar a primeira data da sua tabela e a última data e vai colocar somente datas unitárias. Então, evita que você faça algum tipo de filtro errado no futuro aí, tá? Não é obrigatório, mas é uma recomendação muito boa aí para você fazer sempre que você está trabalhando com dashboards aqui no Power BI, ok? E para fazer isso é bem simples, ó. Você vai vir aqui, ó. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês, ó. Modo exibição de tabela. Clica aqui. Ferramentas da tabela. Beleza? Ó, nova tabela. Ok? Eu vou chamar ela de calendário. Tá vendo que vai ficar aqui em cima? Vou aumentar aqui para vocês, tá? Só segurar o Ctrl e rodar o scroll do mouse aí. Vou chamar assim, ó, de calendário igual. Agora eu vou chamar uma função DAX aqui, tá? Que é calendar auto. O que ela faz? Basicamente, ela vai avaliar a sua base de dados e vai pegar a data menor e a maior data automaticamente e vai criar uma coluna de data para você, tá? Então, só fazer isso aqui, ó, abre parênteses, fecha parênteses, não precisa colocar nada aqui dentro e dá um enter, ó. A hora que eu der um enter, ela já criou aqui a minha coluna de data, tá? Aqui tá escrito date, tá? Porque tá em inglês. Vou dar 2 cliques aqui em cima, ó. Colocar data aqui, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali só para facilitar a visualização, tá? Eu quero tirar essas horas daqui. Vou vir aqui em formato, ó, clica aqui, short date. Beleza? Isso aqui é extremamente importante ali, só para evitar erros na hora de filtrar as suas datas. Caso você queira fazer uma tabela calendário mais evoluída, tá? Com mais informações aqui, por exemplo, com semanas, dia das semanas, mês, ano e tudo mais, tá? Você pode dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, que lá eu tenho uma aula específica para isso, beleza? Mas para esse dashboard isso aqui já é mais do que o suficiente, ok? Então, fiz aqui a minha calendar auto, tabela calendário, e agora, extremamente importante, tá? Que as pessoas esquecem de fazer e normalmente dá erro, você tem que fazer uma ligação dessa tabela calendário com a sua tabela de base de estoque, senão não funciona, ó. Então você vai vir aqui, ó, exibição de modelo, clica aqui, beleza? Sua tabela calendário está aqui, e você tem que fazer o seguinte, ó, pega esta data aqui, ó, da sua base estoque, tá vendo? Que ela está aqui, ó. Clica em cima dela, com o botão esquerdo, ó, arrasta e solta em cima dessa daqui, ó. Beleza? Vai aparecer esta janelinha aqui, é só você apertar em salvar, ok? Vai aparecer esta linha aqui e quando ela aparece, basicamente está falando assim, ó, que as informações dessa tabela estão comunicando com essa. E o que que é isso aqui? Basicamente funciona assim, quando você fizer um filtro com a tabela calendário, se você não fizer isso aqui, a hora que você filtrar suas datas, não vai acontecer nada no seu dashboard, ele não vai filtrar essa tabela aqui, tá? Então você tem que fazer isso aqui obrigatoriamente, beleza? Então aqui está bem tranquilo, vou vir agora em exibição de relatório. E agora eu vou fazer mais uma boa prática que eu sempre gosto de fazer aqui, que é basicamente criar uma tabela só para colocar as minhas medidas DAX dentro dela, ó. E é simples também, ó. Você vai vir aqui, ó, em página inicial, tá? Ó, inserir dados, clica aqui. Aqui em tabela, tá? Você vai colocar aí medidas. Medidas. Eu estou colocando esse nome na minha tabela porque eu vou colocar minhas medidas dentro, tá? Só fazer isso aqui, ó. Medidas, carregar, e você vai ver que ela vai ser criada aqui, ó, do lado direito, ó. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou importar a tela de fundo do nosso dashboard e depois eu já vou começar a construir as nossas medidas DAX e ao mesmo tempo os visuais aí para facilitar o entendimento de vocês, ó. E para adicionar uma tela de fundo é bem tranquilo, você vem aqui, ó, sua tela de fundo mesmo, clica aqui com o botão esquerdo, vem aqui em formato, ok? Tela de fundo, ó, procurar, vai escolher esta tela de fundo que eu vou deixar para vocês fazerem o download, tá? Vai estar na mesma pasta aí da base de dados, que vai estar aqui na descrição do vídeo, ó. Clica aqui em cima dele, clica em abrir. Aqui, ó, em transparência, tá? Como vai ficar em branco, você tem que fazer o seguinte, ó, você vem aqui e deixa em 0, ó. Ela vai aparecer, só que num formato meio estranho, né? Aí você vem aqui, ó, em ajuste da imagem, alongar e ele vai ficar certinho, ó. Vou minimizar isso aqui que eu não vou utilizar mais, ó. E
E caso você queira fazer uma tela de fundo para você, tá? Passo a passo, já tem um vídeo aqui no canal explicando como que faz isso, tá? Vou deixar na descrição deste vídeo aqui, caso você queira criar uma personalizada aí para você com seu detalhe visual aí e tudo mais, ok? Então vamos começar a criar nossas medidas DAX, tá? A primeira medida que eu vou criar para vocês é a quantidade de entrada que teve no estoque. Então vem aqui na nossa tabela de medidas, ó, botão direito em cima dela, ó, nova medida. E aqui eu vou chamar ela de entradas. Entradas. Vou abrir e fechar parênteses, tá? Eu vou botar um QTD aqui dentro, só para mim saber que é quantidade. Vou colocar um igual. Vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo, tá? Vou fazer uma indentação. Caso você não saiba fazer a indentação, tá? Vou deixar um vídeo aqui na descrição deste vídeo explicando como que faz também. Mas é mais para a parte visual, tá? Em questão de funcionalidade aqui não muda nada, ok? Vou chamar a função calculate, que é esta daqui. E o que ela faz basicamente? Ela vai executar um cálculo que você vai definir aqui dentro e ao mesmo tempo um filtro, tá? E como eu quero pegar somente as minhas entradas lá da minha tabela, porque dentro da minha coluna lá eu tenho entrada e saídas tudo junto, tá? Tem que separar isso. Então eu tenho que utilizar aqui a Calculate para fazer esse filtro ali e pegar somente as entradas. Então dentro da Calculate, como eu quero somar as minhas quantidades, eu vou chamar a sum, que é esta função aqui, que ela vai fazer uma soma. E agora, o que eu quero somar, tá? É minha quantidade que entrou dentro do estoque. Então, ó, base estoque, quantidade. Clica aqui e agora você vai fechar parênteses. E a parte da soma já está pronta. Agora eu vou colocar uma vírgula e a gente vai para a parte do filtro. Vou fazer o seguinte também, ó. Eu vou pegar aqui e vou chamar a minha base, estoque novamente. E o que eu quero filtrar? Agora eu quero filtrar por tipo de movimentação, ou seja, entrada e saída. Então, ó, base, estoque, tipo, movimento, que é o tipo de movimentação. Ó. Clica aqui. Aí você vai fazer o seguinte, ó, coloca um igual aqui na frente. Esses espaços que eu dou é só para questão visual também, tá? Você não é obrigado a dar, não. Ó, coloca um igual, coloca um abre aspas, né? E vai escrever aqui, ó, entrada. Fecha aspas, beleza? E fecha parênteses. Aqui é o seguinte, tá? Você tem que colocar exatamente o nome que está lá na sua coluna. Se você colocar entradas, por exemplo, com S aqui, ele não vai funcionar. Tem que ser exatamente o mesmo nome, tá? E tem que ser entre aspas, porque é um texto. Tranquilo? Eu só vou fazer uma indentação um pouquinho melhor, mas a fórmula já está funcionando, ó. Eu vou indentar aqui, ó, para ficar do jeito certinho na parte de indentação, porque é bom para vocês se acostumarem também, ó. Tranquilo? A gente normalmente indenta assim, ó, vai separando nas vírgulas assim, ou nos abre aspas da vida. Então, vou fazer o seguinte agora, ó, vou dar um Enter. Vocês podem ver que a medida DAX vai ser criada aqui. Tá vendo, ó? Já foi criada. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, você pega ela com o botão esquerdo, ó, arrasta e solta aqui em cima, ó. Automaticamente ela vai criar um cartão para você. Caso você queira adicionar ela dentro de outro visual, é só escolher aqui, mas a gente vai ver isso aqui durante a nossa aula aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar formatado esse cartão para encaixar ele aqui e depois eu só copio e vou adicionando as outras medidas dentro dele para facilitar a vida, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, selecionado o cartão aqui, que já tá, né? Vem aqui, ó, em formato, beleza? Vou minimizar o filtro aqui que eu não vou utilizar, ó. Ó, valor do balão. Beleza? Aqui eu vou deixar 25, tá? Que é o tamanho do valor aqui dentro, ó. 25. Ok? Em alto, tá? Exibir unidades é as unidades que tá aqui, ó. Por exemplo, aqui tá 37 mil, ó. Eu quero que fique sem esse valor de texto aqui, tipo 1000, ó. Só quero o número, né? Então você vem aqui e coloca nenhum. Vai aparecer o valor inteiro ali. Casas decimais, caso tenha, né? Nesse caso aqui nunca vai ter, mas você pode deixar em zero aqui, só para evitar que tenha alguma coisa com vírgula. E como não tem ponto, tá vendo que não tem ponto aqui, ó, tá um número só, você precisa colocar um ponto. E para fazer isso é bem de boa. Você vem aqui, ó, clica na sua medida DAX, clica em cima dela e vem aqui, ó. Tá vendo que abriu essa página, ferramentas de medida? Clica aqui, ó. Beleza? Ó. Já apareceu o pontinho ali. Só isso, tá? Sem segredo nenhum. Vou clicar em cancelar aqui, ou você pode clicar fora, tá? Só para sair da medida DAX. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente só vai tirar entradas aqui, porque aqui já tem o texto, né? Então não faz sentido deixar entradas aqui também, ó. Então é rótulo de categoria, você vem aqui, tirou fora, beleza? E agora eu só vou ajustar aqui o tamanho e tirar essa tela de fundo que está em branco aqui para me ficar com uma tela de fundo transparente, ó.
Então é só vir aqui em tamanho e estilo, tela de fundo, ó, tirou fora, o texto ficou em preto, né? Vou deixar branco aqui para facilitar também, ó. Então vem aqui, ó, tamanho e estilo, já minimizei, ó, valor do balão. E aqui eu vou deixar com texto branco também, ó. Beleza? Agora é só ajustar o tamanho aí. Isso aqui é bem manual, tá? Não tem muito o que fazer. Você vai ter que ir ajustando ali para ficar com o tamanho certinho. Encaixa aqui, ó. E o que que eu recomendo para você? Você clica em cima e vai ajustando ali para cima, para baixo, para o lado do teclado, ó. Fica um pouquinho mais fácil de ajustar isso daqui. Tá vendo, ó? Beleza, ó? Isso aqui já está pronto, ó. O primeiro cartão nosso já está pronto. E agora a gente vai criar as outras medidas DAX e vai adicionando os outros cartões aqui conforme o tempo, ok? Então vamos lá. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer as saídas. E as saídas é bem tranquilo, ó. Você pode até copiar isso aqui que é até fácil, ó. Vem aqui, ó. Clica em cima da sua medida DAX, ó. Vem aqui, copia ela inteira, ó, pra gente ganhar tempo. Dá um Ctrl C aí, ok? Ó, medidas novamente, né? Botão direito, nova medida. Aí você dá um Ctrl V, ó. Cola ela aqui. E o que que muda de entrada e para saída? É só isso aqui, ó. Em vez de escrever entrada, agora você vai escrever saída, tá? Não tem segredo nenhum, tá? E das, tá? Tem que ter. Opa, saídas não, saída, sem o S. E aqui eu vou escrever saída também, só para diferenciar ali, né? Saída, beleza? Se vocês entenderam, tá, como que faz a entrada, vocês vão entender como que faz a saída. É exatamente a mesma coisa, só que agora eu tô filtrando pela saída aqui. Pra gente ganhar tempo, eu tô fazendo essa cópia aqui dos valores, ó. Vou dar um Enter. Já foi criada aqui também, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima dessa, tá vendo que eu já criei esse cartãozinho, tá prontinho, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá vendo, ó? Vai ficar assim com o valor igual, né? Mas o que que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, ó, em compilar, ó, e tiro esse valor daqui de dentro. Ó, tirei ele fora. E agora no lugar que tinha o valor, né, da entrada e agora não tem nada, eu vou pegar a saída e vou soltar aqui ou aqui, tá? Em campos também funciona igual, ó. Tá vendo, ó? A única diferença é que não tem o pontinho, mas é só seguir aquele mesmo esquema ali, ó. Clica aqui em cima da sua medida DAX, vem aqui, ó, no ponto, tá vendo, ó? Já foi adicionado um ponto ali. Pode clicar aqui em cancelar, tá? Só para sair fora. Mesma situação, ó, vem aqui, tenta posicionar ela. Quando você clica e coloca uma medida antes, né, um cartão antes, melhor dizendo, ele já fica essas linhas pontilhadas ali, então fica um pouquinho mais fácil de você posicionar, ó. Tá vendo, ó? Vou deixar assim. Assim tá bom. Ok? Vou minimizar o formato aqui novamente. Isso aqui também. E agora a gente vai para o estoque atual, tá? Que é bem fácil agora, ó. Medidas, novamente, ó. Nova medida. Vou chamar ela de estoque igual. E o que que é estoque atual? Basicamente é tudo que entrou menos tudo que saiu. Então não tem segredo nenhum também, ó. Então vamos lá. Entrada. Você já vai pegar a sua medida DAX pronta, tá com o resultado ali, ó. Só clicar aqui. Menos a saída, que já está pronto também, ó. Não precisa construir toda a medida DAX ali com calculate do zero, tá? Só fazer isso aqui direto, ó. Ok? Enter. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Cliquei aqui, copia e cola, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui, ó, em compilar. Tira esse valor daqui, né? Pega o estoque e coloca aqui dentro no lugar, ó. Quero colocar o ponto? Clica em cima de estoque. Vem aqui, ó. Coloca o ponto, beleza? E só sair aqui e tranquilo, tá? Posicionar ela aqui novamente. Então, mais ou menos assim. Tem uma questãozinha aqui no Power BI, tá? Ele gosta sempre de centralizar os cartões. Então, o que que você tem que fazer normalmente, tá? Depois você vai ter que fazer uns testes. É só você pegar aqui, ó, e puxar, deixar no limite aqui, aonde vai encurtar o texto, né? No caso aqui, um número. Ó. Beleza? Então, essas três primeiras medidas DAX aqui é bem tranquilo, tá? E agora as outras também são, mas tem um pouquinho de teoria por trás, mas eu vou passar bem rápido para vocês, porque não é tanto o intuito da explicação deste dashboard aqui, ó. Então, vamos começar agora pelo giro do estoque. É o seguinte, ó. Novamente lá em medidas, nova medida. Vou chamar de giro estoque, tá? Para quem não sabe o que é o giro do estoque, basicamente é quantas vezes o seu estoque foi renovado em um determinado período, tá? Que nesse caso aqui eu estou pegando todo o período completo, mas depois a gente vai adicionar
um filtro ali de data, ó. Então, giro estoque. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter que chamar a função divide, que é esta função aqui, e o porquê, tá? Sempre que você for fazer uma divisão aqui no Power BI, eu recomendo que você utilize ela, porque caso aconteça de você fazer uma divisão por zero, não vai dar um erro, tá? Você pode substituir esse erro por algum outro valor, pode deixar até em branco, tá? Para não aparecer a mensagem de erro. Então, ó, divide, tab, né? Agora faz o seguinte, ó, o numerador é a parte de cima da divisão. Então você vai colocar aqui a saída quantidade, que já é a medida que a gente criou agora há pouco, ó. Tranquilo, né? Agora você vai colocar uma vírgula e ela vai pedir o denominador. O que que é o denominador? É a parte de baixo da divisão. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Abre parêntese e faz assim, ó, estoque, tá? Que é a medida que a gente criou, beleza? De estoque, acabamos de criar ela. Faz assim. Coloca o sinalzinho de divisão e coloca um 2 embaixo dela e fecha parênteses. Ok? E por que que eu estou fazendo isso, tá? Porque eu preciso da média do meu estoque. Então, para fazer uma média bem simples aqui, eu só divido por 2 para chegar nesse resultado. Daria para fazer uma média por mês, por semestre, por trimestre, mas aí a forma seria bem mais complicada, tá? E eu não vou fazer isso aqui neste vídeo aqui. Caso vocês queiram que eu faça, deixa um comentário aí na descrição deste vídeo aqui que eu posso fazer para vocês as várias formas de chegar nesse giro de estoque aqui, utilizando umas formas um pouco mais complexas, tá? Então, ó, saída dividido pelo estoque divididos por 2, e agora você vai colocar uma vírgula aqui. E um resultado alternativo é a questão do erro que eu comentei para vocês. Caso aconteça uma divisão por zero, tá? Ele vai colocar alguma coisa para vocês, que nesse caso eu quero que ele coloque um zero, tá? Então, ó, coloca o zero, fecha parênteses. Caso você queira colocar um texto aqui, tá? Abre aspas, coloca um texto, fecha aspas. Beleza? Ó, vou dar um enter. Ó, a medida já foi criada aqui também. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vem aqui, copio, colo, tá? Vamos lá. Aqui já está com estoque, né? Vou tirar ele fora. Vou pegar aqui, ó, meu giro estoque e vou soltar aqui dentro dos campos. Ó, aqui já está como 20. Você poderia vir aqui também, colocar o ponto, tá? Mas não faz diferença nesse caso, porque o giro aqui não vai chegar à casa de milhar. Ele pode ficar tranquilo. Se chegar, tem alguma coisa muito errada aí na sua tabela, tá? Imagine ali 3 anos para girar um estoque de uma empresa. Acontece em algumas empresas muito específicas, tá? Faz isso aqui, ó. Só posicionar ele. Ó, que assim está bom. E agora a gente vai para a última medida referente ao estoque aqui, tá? De faturamento ali vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer também, ó. O que que vai ser? Agora, dias por giro, tá? Que nós vamos criar. E o que que basicamente é isso? Quantos dias demora para renovar o seu estoque? Ou seja, entrou uma peça ali, quantos dias que ela demora para consumir todas aquelas peças que entraram ali dentro do seu estoque? Por exemplo, nesse caso que a gente está trabalhando com alimentos, tá? Então, mesma coisa, ó, em medidas, botão direito, nova medida. Vamos chamar aqui dias por giro. Poderia colocar giro de estoque aqui também, não tem problema nenhum. Deixar assim, ó. Vou colocar um igual. Vou dar um Shift Enter. E agora a gente vai colocar uma variável, tá? Por que que eu vou fazer com variável? Para não precisar criar duas medidas externas e juntar elas depois, tá? É mais fácil fazer uma medida só neste caso, porque eu não vou utilizar essas medidas externas, ó. Eu vou colocar aqui var para chamar uma variável. Caso você não saiba como que utiliza a variável, também já tem vídeo no canal. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, tá? Mas eu não vou explicar passo a passo aqui, para a gente não perder muito tempo, ó. Variável, e eu vou chamar essa variável de dias, período, ok? Igual. Vou dar um Shift Enter novamente. E o que que eu quero descobrir aqui com esses dias períodos? Como o próprio nome já diz, tá? Eu quero saber o período de dias que eu estou analisando, tá? Então, quando eu mexer ali no meu filtro, ele vai pegar a quantidade de dias que eu estou analisando. E é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Então, para chegar nesse resultado, eu tenho que utilizar uma função chamada DataDiff, que é esta função aqui, ó. Tá? Basicamente, você vai pegar duas datas e ela vai calcular o período em dias, meses, anos, conforme a sua necessidade. Ó, DataDiff. Agora, aqui dentro, eu vou chamar a função min, tá? Que é mínimo. E por que essa função? Porque eu quero escolher uma data mínima dentro da minha tabela ali. Então, ó, min. E agora eu preciso chamar uma data aqui dentro, que vai ser a minha calendário.
Ó, calendário, data, ok? Ó, calendário, data. Ele vai lá buscar minha data mínima da minha calendário, data. Fecha parênteses. Agora coloca uma vírgula. Tá vendo aqui em cima? Ó? Data 1. Agora, a data 2 é a data máxima. Então, é basicamente a mesma coisa, só que com a função max. Então, a data máxima, ó, max. Coloca aqui. Ó, calendário. Aqui, ó, calendário data novamente. Fecha ali o parênteses. Beleza? Coloca uma vírgula. E agora a gente vai escolher o intervalo, tá? Basicamente, é em cima do que a gente quer analisar. Dias, horas, minutos, segundos e por aí vai, tá? Eu quero analisar em cima de dias. Então, eu vou clicar aqui, ó, em day. Clica aqui, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou fechar o parênteses aqui. Basicamente, a função DataDiff está pronta, tá? É só isso. Mas eu vou colocar um mais um aqui na frente. E por que que eu tô colocando esse mais um, tá? Porque quando você usa a DataDiff, ele sempre ignora a última data, tá? Então ele analisa da anterior à última para trás. É só por isso que eu estou colocando mais um, porque ele já vai considerar esse dia a mais ali. Beleza? Vou deixar assim. Vou dar um Shift Enter novamente. Agora eu vou colocar um return. O return, sempre que você está trabalhando com variável, você tem que colocar esse return, tá? Para você chegar no seu resultado ali. Então, o que, que eu quero que ele retorne? Return, Shift Enter novamente. Vou fazer uma divisão. Ó. Divide. Ó, dias. Período. Toma cuidado, tá? Para chamar a sua variável, ó, dias, período. Clica aqui. Beleza? Ó, dias, período. Agora eu vou colocar uma vírgula. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou fazendo o numerador, que é o dias, períodos, e vou fazer a divisão pelo giro estoque. Tá? Então, ó, no denominador você vai colocar o giro. Ó. Giro estoque. Beleza? Então, eu estou dividindo a quantidade de dias pela quantidade de giro. Aí você vai saber quantos dias demorou para fazer um giro ali. Vou colocar uma vírgula novamente, tá? E vou colocar um zero aqui no resultado alternativo, igual eu fiz anteriormente ali, ó. Vou fechar o parênteses e só dar um Enter, tá? Que vai ser criado aqui do lado já. E é só isso, tá? Essa aqui é um pouquinho mais complexa de vocês entenderem, tá? Porque envolve um pouco de teoria ali da parte de estoque, tá? Se vocês ficarem com dúvida, deixa aí na descrição desse vídeo, na descrição, né? Nos comentários, que eu vou explicar para vocês com mais calma num vídeo à parte. Beleza? Vou deixar assim mesmo, ó. Vou clicar aqui fora. Então vamos lá. Novamente, copia e cola. Cliquei aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ok? Ó, giro estoque. Só vem aqui em compilar, tira ele fora. E agora vem aqui dias por giro, ó. Com campos, solta aqui dentro. Ó, 56, só vou posicionar ele aqui de novo, ó. Beleza? O que que significa isso? Que para cada giro do meu estoque dentro do período de tempo que eu tenho aqui, que no caso são 3 anos, tá? A hora que eu adicionar o filtro aqui, vocês vão ver que ele vai mudar. Demorei 56 dias para fazer um giro do estoque, ou seja, tudo que tinha entrado para sair. Então são 56 dias. Beleza? Agora a gente vai criar mais 3 medidas aqui para finalizar essa parte das medidas DAX e depois a gente vai focar somente na parte visual para criar todos esses visuais aqui, tá? E os filtros também. Então vamos lá, vamos começar pela entrada aqui, na parte do faturamento. Ó. Medidas, botão direito, nova medida. Vou chamar de RS para mim saber que é reais, tá? Financeiro. E vou escrever entrada aqui, ó. Igual. Beleza? Shift Enter para ir para baixo novamente. E Calculate. É basicamente a mesma coisa do que a gente calculou ali nas entradas em quantidade. Só que aqui a gente está trabalhando com dinheiro, tá? Então, ó, Calculate. Vou apertar aqui um Tab. Beleza? Shift Enter novamente para descer para a linha de baixo. Vou chamar a Sum. Só que a Sum Max, tá? Qual que é a diferença da Sum para Sum Max? A Sum, ele vai somar todos os resultados de uma coluna. Quando eu quero fazer um cálculo e uma soma ao mesmo tempo, ou seja, vou apertar isso aqui, ó. Tab. Vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês lá na minha tabela para vocês entenderem melhor. Vou clicar aqui fora, tá? Ele vai dar um erro ali, mas depois a gente já corrige. Vou vir aqui, ó, modo exibição de tabela. Minha tabela de base estoque. E o que que acontece? Eu não tenho o meu valor
por venda, tá? Eu só tenho o custo unitário, que por exemplo aqui, ó, 7,7, e tem minha quantidade que eu vendi, ok? Então, neste caso aqui, para mim saber quanto que custou este produto aqui, ó, é 1 vezes 7,7. Só que tem algumas situações que tem, ó, por exemplo, 2, ó. Então teria que ser 2 vezes 14,97. Então, para fazer esse cálculo aqui, ó, que é a quantidade vezes o custo unitário, eu tenho que utilizar a função SumX, tá? Se você utilizar a sum, não funciona. Beleza? Então é por isso que eu estou utilizando a SumX ali. Tem que fazer o cálculo dessa coluna com esta coluna aqui, ó. Vou clicar aqui em exibição de relatório novamente, ó. Cliquei aqui em cima da minha medida. Tá com erro, tá? Não se preocupa. Só vou excluir isso aqui e a hora que eu der Enter, esse erro vai sair, a hora que a função estiver pronta, tá? Então, ó, SumX, base estoque. Basicamente, o que que faz? A SumX ela vai pedir uma tabela para você. Então, o primeiro argumento dela é uma tabela. Ó, base estoque, vírgula. Ó, tá vendo? Ó, SumX, tabela e agora uma expressão. A expressão é o cálculo que você quiser fazer em cima desta tabela aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero basicamente, como eu mostrei para vocês, eu quero fazer minha quantidade versus o custo unitário, né? Então, ó, base estoque quantidade vezes base estoque custo unitário. Aqui, ó. Ok? Só isso, tá? Ó, coloco uma vírgula. Uma vírgula não, né? Agora tem que fechar o parênteses porque eu já finalizei aqui minha SumX, né? Então, ó, fechei aqui o parênteses. E agora, ó, vírgula e o filtro da minha calculate. Então, a mesma situação da anterior, ó. Shift Enter para baixo. Eu quero fazer um filtro somente das entradas, então é basicamente a mesma coisa que eu fiz ali na entrada de estoque, ó. Base estoque, tipo movimento, igual, abre aspas, entrada. Entrada. Fecha aspas. Beleza? Shift Enter novamente. Fecha parênteses aqui e a função está pronta. E aí, vou dar um Enter. Tá vendo? Ó? Já foi criada aqui. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa daqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou posicionar ela aqui, ó, que já está bom, ó. Aqui em compilar, tá? Já está selecionado, ó. Vou tirar ela fora. Vou vir aqui, ó, RS de entrada, campos, vou soltar aqui. Agora o que que acontece? O valor é bem maior, né? Então tem que dar uma ajustada aqui, só que não está aparecendo o valor de reais aqui, o RS na frente. E para aparecer é bem tranquilo, ó. Só clicar aqui em cima da sua medida DAX e vem aqui, ó, nesse valor de cifrão, ó, tá vendo? Ó? Se você clicar em cima dele somente, ó, vai aparecer um cifrãozinho ali que normalmente refere-se a dólar, né? Mas para colocar um RS, você tem que procurar nesta lista. Então é só clicar nessa setinha aqui, ó, que vai abrir essa lista. O problema é que ele não tem uma pesquisa aqui, tá? E o real fica lá para baixo, tá meio chato de procurar ele, ó, ele fica mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá. Ó, reais, Equador, Bolívia, Portugal, aqui, ó. RS Português Brasil, tá? Dá uma olhada aqui na posição para vocês acharem fácil aí, senão vocês vão demorar muito para achar. Então, ó, beleza? Só clicar aqui e quando vocês derem uma olhadinha, ele vai ver que vai aparecer o valor do RS já, ó. Tá vendo, ó? RS de reais. Só ajustar o tamanho aqui, já apareceu, ó. Show, né? Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa para saída e para facilitar, eu simplesmente vou copiar ali e vou trocar para saída igual eu fiz lá para entrada e saída de estoque, ó. Então, vou vir aqui, ó, vou copiar isso daqui, Ctrl C, tá? Isso aqui para a gente ganhar tempo, mas é importante que vocês saibam também que é possível fazer isso, porque no dia a dia aí vocês não precisam ficar escrevendo tudo, né? O que der para reaproveitar, vocês reaproveitem para ganhar tempo, ó. Criei uma nova medida, Ctrl V, vou trocar aqui, ó, saída. E aqui também, ó, você lembra? Para saída. Lembre-se, extremamente importante, tá? Toma cuidado para colocar o mesmo nome idêntico, tá? Se vocês esquecerem, por exemplo, de colocar o sinal, o acento aqui do i, né? Já vai dar errado, tá? Saída, saída, aqui não precisa mexer mais nada. Vou dar um Enter. Beleza? Ó, já foi criado ali. Vamos lá de novo, ó. Ctrl C, Ctrl V. Posiciona aqui, mais ou menos nessa posição, ó. Tira aqui do compilar. Vem aqui em saída, né? Solta aqui dentro. Ou aqui, tá? Campos, ó. Mesma situação. Agora você clica aqui em saída. Tem que achar lá o valor de reais também. Quando você usa pela primeira vez, ele já fica aqui em cima, tá? É só a primeira vez que vocês precisam procurar. Então, ó, usado recentemente.
Aqui, ó, apareceu reais. Agora é só ajustar aqui o tamanho. Beleza? Ó, show, né? Agora vamos para o atual, que é basicamente o que tem de faturamento dentro do seu estoque que está na sua empresa, né? E aqui é basicamente a diferença da entrada pela saída, ó. Medidas, nova medida. Vamos chamar aqui de RS ah, estoque, para ficar parecido ali com o outro. Ó. Estoque igual a entrada. Toma cuidado, tá? Para não pegar a entrada quantidade. É essa entrada aqui financeira menos saída. Mesma coisa. Saída financeira. Ok? Enter. Já foi criado ali. Vamos lá de novo. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Posiciona. Ok? Agora você vem aqui em campos novamente. Ó, tira isso daqui fora. E vamos lá. Pega aqui. Aqui, né? Ó, RS Stock, solta aqui em campos. Ó. Beleza? Já apareceu ali. Mesma situação. Ó. Vem aqui. Entra ali no financeiro e coloca aqui em português, tá? Ou na moeda que você quiser fazer aí. Beleza? Só ajustando aqui o tamanho. E esta parte aqui dos cartões estão prontos, tá? E todas as nossas medidas DAX também foram prontas, tá? Vocês ficaram com dúvida, principalmente nas medidas DAX, tá? Deixa um comentário aí nos comentários desse vídeo aqui, que eu faço um vídeo explicando ali uma medida que vocês ficaram com dúvida, tá? Mas já tem muita coisa aqui no canal. Agora a gente vai para a parte dos visuais, tá? Vou começar aqui pelos filtros, vou colocar todos os filtros aqui, e depois a gente vai para a parte dos gráficos ali, para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo filtro de categoria. Então para adicionar um filtro, tá? Você vai vir aqui, ó, página inicial, e vem nessa opção aqui, ó, segmentação de dados. Caso não apareça para você, tá? Pode estar aqui, ou você pode clicar aqui, ó, galeria visual, e vai estar todos os visuais básicos aqui dentro, tá? Então eu vou clicar aqui também, ó. Aqui está aqui, né? Ó, clica aqui. E agora aqui dentro você vai fazer o seguinte, ó. Eu quero selecionar a minha categoria. Então você vem aqui, ó, na base estoque, pega a sua coluna de categoria, ó, clica ela, arrasta, tá, e solta aqui dentro. Beleza? Já vai aparecer aqui todos os filtros, ó, todas as categorias que tem aqui dentro desse mercado. É um mercadinho, tá? Basicamente que eu estou simulando aqui nesse estoque, ó. Para fazer o seguinte que eu vou precisar, tá? Você precisa ajustar o visual disso daqui. Então, eu vou minimizar aqui em compilar, vou minimizar isso aqui também, ó. Vou vir aqui em formato, tá? E a primeira coisa que eu quero fazer, tá? É fazer uma janela suspensa. Então, eu venho aqui, ó, em configuração da segmentação, ó. Tipo, tá vertical, você pode deixar em bloco, caso você queira, vai ficar assim, tá? Mas não recomendo particularmente, fica meio estranho, né? Muita informação. E suspenso. E basicamente você vai clicar aqui, ó, ele vai aparecer uma lista para vocês, então fica mais interessante, tá? Ó, já deixei em suspenso, vou minimizar isso daqui. Ó, tamanho e estilo, vou clicar aqui, ó, e vou tirar a tela de fundo também, ó. Tirei a tela de fundo, tá tudo roxo, tá? Já vou arrumar ali para vocês ficarem mais visuais ali, tá? Ó, ficou assim. Ó, cabeçalho, essa categoria não me interessa, né? Porque eu já tenho escrito lá em cima, então vou tirar ele fora também. Vou vir aqui em valores, ó, e vou trocar a cor do texto, ó, para branco. Daí vai ficar branco ali, já facilita o entendimento. Ó. Branco. Só que tem o seguinte, quando você clica aqui, ó, vai ficar tudo branco, tá vendo? Não fica interessante. Então você tem que trocar essa cor também. Então, ó, para trocar essa cor, você vai vir aqui, ó, tela de fundo dentro de valores, tá? Ó, tá sem cor aqui quando tem essa branco com risquinho vermelho, tá? E você vai escolher uma cor. Neste caso aqui, eu vou deixar roxo também, ó. Pode ser este roxo ou este daqui, tá? Vou deixar esse roxinho que é mais parecido com o fundo, ó. E quando você clica, já aparece. Beleza? Agora eu vou posicionar ele ali, ó. Mais ou menos assim. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Usa ali o teclado, tá? Para ajustar que fica um pouco mais fácil. Ó. Pra cima ou para baixo. Aí você ajusta mais ou menos na posição que você acha que fica interessante, tá? Eu gosto de deixar sempre alinhadinho com o texto essa parte aqui, ó. Ok, ó. Tá pronto. E agora a gente vai fazer uma coisa, tá? Para ganhar tempo também, mesma coisa que a gente fazia aqui, ó. Copia e cola, tá? Pra você não precisar ficar formatando a parte visual sempre. Algum ajuste você vai precisar acabando fazer, tá? Mas não é todo, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui, ó. Posiciona ele já.
mais ou menos aqui. Ó, segue as linhas ali, fica um pouco mais fácil. Aqui está bom. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de encostar um no outro, ó. Vem aqui agora, ó, e encosta ali, ó. Beleza? Só que não esquece, né? Clica aqui, ó, em produtos e você tem que trocar ali para produto, né? Então, ó, compilar, dados, tá em categoria. Então, quando eu clicar aqui, ó, você vai ver que tá em categoria e não produtos. Então, ó, campos, tira ele fora e adiciona seu produto aqui, ó. Então, produto, ó. Vem aqui, campo, produto, ó. Tá vendo? Agora aparece produto e ali aparece a categoria. Mesma coisa para fornecedor, ó. Ctrl C, Ctrl V, copia, posiciona mais ou menos aqui, né? Encosta isso daqui aqui, clica novamente aqui nesse filtro embaixo de fornecedores, tira aqui no campo o produto e adiciona agora o fornecedor, que é este daqui, ó. Beleza? Bem rápido, tá? Depois que você pega o jeito, isso aqui você faz rapidinho. Agora a gente vai adicionar um diferente, tá? Que é um filtro de data, que é outra forma de se fazer, ó. Então, ó, segmentação de dados, até aqui não muda nada, tá? Vai aparecer esse campo. E agora você vai adicionar uma coluna de data aí dentro deste filtro aqui. E por isso que a gente criou aquela tabela calendário, tá? Justamente por causa desse filtro aqui, para evitar duplicata de data, data faltante. Então a gente acaba criando aquela tabela calendário para ficar as datas todas de forma correta ali, ó. Então não pega, tá, essa data aqui da base de estoque, pega essa aqui da calendário, ó. Data, solta aqui dentro, ok? Vai ficar assim. Eu vou formatar, tá? E depois vou mostrar alguns visuais para vocês diferentes aqui que dá para fazer, ó. Então, clica aqui, vem aqui novamente em formato, ó. Vamos lá, tamanho e estilo, tela de fundo, eu vou tirar fora. Vou vir aqui, ó, em controle deslizante, tá? Que é essa barrinha aqui, ó. Eu vou deixar ela branca, ó. Tá vendo que tá um cinza? Vou vir aqui e vou deixar branca, ok? Valores, tá? Tá preto, né? Vou deixar branco também. Eu vou vir aqui em cabeçalho, tá? Que esse data aqui, eu vou tirar fora porque já tem lá. Mesma coisa do que eu fiz no outros ali, ok? Ó, vou ajustar o tamanho. Então aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem que deixar um tamanho mínimo para caber ali, ó. Mas se você deixar muito pequeno, ele corta ali embaixo. Então eu vou deixar assim, mais ou menos nessa posição aqui, ó, que já fica legal. E o que que eu quero mostrar para vocês? Essa barrinha aqui, ó, você pode ajustar a data através do início, pode dar uma olhada ali do lado esquerdo, ó, que elas vão mudando, tá vendo, ó? Mesma coisa pelo fim, ó. Ou você pode simplesmente clicar aqui em cima e colocar a data que você quiser. Mas, quando se trabalha com estoque, tá? Em algumas situações, eu gosto de deixar a movimentação somente pelo fim, para não interferir no seu estoque atual, porque às vezes você tira o estoque inicial, e vamos supor que tem um produto que está parado lá no estoque faz 3 anos, e quando você tira a data inicial, melhor dizendo, né? Ele meio que vai desaparecer, porque ele entrou faz muito tempo. Então, eu sempre gosto de deixar a movimentação somente pelo fim e não para o início, tá? Você tem outras formas de fazer isso com data, mas como o intuito aqui é fazer uma coisa mais simples, tá? Eu gosto de fazer isso, beleza? Ó, vou clicar aqui em cima, configuração da segmentação, em formato. Aí tem várias possibilidades aqui, ó. Tem entre, tem bloco, tem antes, depois, suspenso, tá? Então você pode dar uma olhada aqui no que você acha mais interessante. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse antes, tá? Que basicamente ele vai tirar essa bolinha ali, ó. Vamos colocar ali de novo para vocês verem. Tá vendo que tem a bolinha do início, ó? Quando você coloca antes, ele tira e só permite você modificar pelo fim, tá vendo? Não mais pelo começo. Só isso, tá? Vamos lá, de novo, ó. Minimizar. Parte de filtro tá pronto também, já tá tudo certinho. E agora a gente vai começar a fazer os nossos visuais dos gráficos aqui. Vamos começar agora pela análise de estoque durante o tempo, tá? Basicamente eu vou utilizar aqui um gráfico de área. Então, página inicial, vou vir aqui, ó, em gráfico de área, clica aqui. Posiciona ele da melhor forma aí para você. Mais ou menos aqui. Beleza? Vamos lá. Assim. Não se preocupem, tá? Que depois a gente vai tirar a tela de fundo, vai fazer todo aquele esquema que a gente tinha feito agora há pouco ali, ó. Aqui, ó. Assim já tá bom para mim. Ó, tá legal. Vamos adicionar as informações aqui dentro dele, ó. Pode ser que apareça para vocês, ó, sugerir um visual que é exatamente a mesma coisa que tá aqui, tá? Mas eu acabo não utilizando aqui, então eu sempre acabo fechando, tá? Você pode adicionar as informações por aqui também, ó.
tem problema nenhum não. Então vamos lá, eixo X, tá? O que que é o eixo X? É a parte de baixo aqui. E normalmente nesse tipo de gráfico, tá? Que é temporal, a gente coloca no eixo X as datas. Então eu vou vir aqui na minha tabela calendário, beleza? Data, eixo X. Soltei aqui. Não vai aparecer nada por enquanto, tá? Precisa adicionar os valores. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar um valor aqui para nós no eixo Y para mostrar para vocês, ó. Vou vir aqui em entrada, ó, quantidade. Já vai aparecer o nosso gráfico, tá? Você pode ajustar aqui a escala dele, se é mês, ano, trimestre, tá? Só vir aqui, ó, nos drill da vida, tá? Ó, uma vez, quando você ajusta uma vez para baixo, ó, ele tá em trimestre, que é o quarter ali, porque tá em inglês, tá? E vem aqui, ó, clica mais uma vez, ó, ele já vai para a escala de mês, tá? Então tem aqui, ó, de janeiro até o final ali de 25, beleza? Mas vocês se lembram lá que quando eu construí o nosso dashboard que eu mostrei para vocês, ele tinha um botão? Eu vou até pegar para vocês aqui, ó, para mostrar. Ó. Tá aqui na outra tela. Ó. Você lembra que tinha esse botão aqui? Vendo que você pode escolher? Tem um macetinho para fazer isso que eu vou mostrar para vocês agora. Se você fizer só daquela forma que eu mostrei ali, basicamente o que, que vai acontecer? Vamos posicionar isso aqui novamente de novo para vocês verem. Ó. Se você fizer só assim, não tem essa opção de escolher, tá? Então, mesmo que você pegue, por exemplo, a entrada, saída, adicione tudo aqui dentro, vai ficar tudo aqui e você não pode escolher, eu quero comparar esse com esse, vai comparar tudo que está aqui e você vai ter que deixar desse jeito aqui, tá? Então, para fazer esse comparativo ficar mais interessante, o que que você pode fazer? Você pode criar um parâmetro de campo e é bem fácil de fazer isso, tá? Vou criar esse parâmetro de campo, vou adicionar e depois a gente trabalha aqui na parte do visual, tá? Para criar um parâmetro, ó, você vai vir aqui, ó. Você está em página inicial, provavelmente, tá? Você vem aqui, ó, em modelagem, tá? E clica aqui, ó, novo parâmetro. Só clicar aqui, campos, ó. Clica nele. E agora você vai dar um nome para esse parâmetro de campo ali para facilitar o entendimento de vocês. Então pode ser assim, ó. Vem aqui, ó, deixa aqui em campos, tá? Não troca para intervalo numérico, a gente usa para outra coisa. Ó. Vou colocar aqui em campos, vai ser análise de tempo, tá? Só para saber que só deixar só tempo mesmo, ia botar estoque tempo. Mas daí eu sei que é referente a esse gráfico de área aqui, ó. E aqui que está o segredo, é adicionar ou reordenar campos, tá? O que que você vai fazer? Você vai adicionar as suas medidas aqui dentro, ó. Então vem aqui em medida, ó, e seleciona quais medidas você quer que adicione aqui dentro. Você poderia adicionar todas as medidas, tá? Não teria problema, mas começa a ficar muito poluída. Então eu coloquei somente a questão referente ao estoque. Mas você poderia fazer a mesma coisa e adicionar somente referente ao faturamento, não teria problema nenhum. Ó. Então é só você clicando aqui em cima do que você quer. Ó. Eu quero a entrada, quero a saída, tá? Referente ao estoque, eu quero o estoque em si e eu quero o giro de estoque. Somente essas quatro aqui. Eu vou clicar em criar. Aonde que eu vou clicar em criar, tá? Ele vai clicar uma tabela aqui do lado e vai criar um filtro aqui, tá? Ó, clicar. Beleza? Ó. Ele criou uma tabela, tá vendo aqui, ó? Essa tabela aqui é com essas informações aqui. Então, quando a gente faz um parâmetro de campo, ele cria essa tabela aqui com as funções DAX dentro dela para simular essa escolha ali dentro do filtro, tá? Você poderia fazer isso aqui manualmente também, só que dá muito trabalho, né? É mais fácil clicar ali e selecionar. E automaticamente ele já vai criar este filtro aqui, ó. Vou clicar aqui fora. Tá vendo, ó? Ele já criou este filtro. Espera aí. Aí, tá aqui, ó. Tá? Que a gente já vai formatar ele também. Beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Ó? Primeiramente, ó, clica aqui em cima desse gráfico e vem aqui, ó, e tira agora o eixo Y. Tá vendo que eu tinha deixado a entrada? Você tira ele fora. E nesta tabela que criou aqui com o seu parâmetro de campo, ó, você lembra a análise de tempo? Você vem aqui, ó, essa medida que ele criou aqui, ó, você vem aqui e solta aqui no eixo Y. Tá vendo, ó? Legal, né? Ó, já criou aqui e agora você pode selecionar. Tá vendo, ó? Quero analisar um por vez, quero analisar dois por vez, quero analisar três por vez e por aí vai. Só isso aqui, tá? É bem tranquilo utilizar parâmetro de campo e deixa o gráfico extremamente mais dinâmico, tá? Fica bem mais interessante aí para quem está analisando o seu gráfico, tá? Então agora a gente vai ajustar a parte visual aqui, vou deixar tudo certinho para depois a gente ir para
árvore hierárquica aqui e análise de estoque, tá? Então, vou clicar aqui em cima dele, primeiramente. Depois eu mexo no filtro, tá? Vou minimizar isso daqui. Vou vir aqui em formato, tá? Eu sempre minimizo só para facilitar a visualização de vocês na tela, tá? Mas não precisa fazer isso, não. Então, ó, cliquei aqui em cima. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse título, que não me interessa. Ó, tirei o título fora. Vou vir aqui em tamanho e estilo, tá? E vou tirar a tela de fundo também, ó. Tela de fundo, saiu fora. Beleza? Ó, legenda, vou clicar aqui na legenda, ó. Vou vir aqui no texto e vou deixar em branco para facilitar a visualização ali em cima, ok? Agora eu vou tirar o título da legenda, que é essa parte que também não me interessa, né? Então, ó, título dentro de legenda, tá? Clica aqui, ó. Saiu fora. Beleza? Agora vamos lá. Eixo X, que é essa parte de baixo, né? Valores, deixar em branco também, ok? Eu vou tirar o título aqui também, que não me interessa, ó. Tirei fora. E no eixo Y eu vou tirar tudo, tá? Porque eu não quero que fique nenhuma informação aqui, ó. Então vamos lá, legenda. Legenda não, né? Eixo Y, ó. Valores saiu fora. Título saiu fora também. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um só para facilitar a visualização de vocês aqui, ó. Somente entrada. Eu vou pegar um segundo aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Clica aqui em cima novamente do gráfico, tá? Não precisa fazer essa seleção, eu fiz mais para mostrar para vocês ali que fica um pouco mais fácil, tá? Você vai vir aqui ó, agora em rótulo de dados, ó. Ativa ele. Tá vendo? Ó? Vai aparecer uns valores, né? Só que tem cinza ali, tá ruim de enxergar. Eu vou vir aqui dentro agora, ó. Vim aqui, valor. Deixei em branco. Ok? Ó, agora fica um pouco mais fácil de visualizar. Por isso que eu tirei todas as informações do eixo Y, tá? Porque eu prefiro que fique assim. Fica um pouco mais fácil de visualizar. Só toma cuidado, tá? Quando o seu gráfico ficou muito apertadinho, e você fizer assim, vai ficar muito número amontoado, tá? E começa a ficar ruim de visualizar. Então, toma um pouco de cuidado na hora de fazer isso daqui, tá? Agora que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou modificar o formato deste gráfico aqui, ó. Então, vou minimizar isso aqui novamente, ó. Rótulo de dados. Agora eu vou vir aqui em linhas, ó. Linhas. Vou vir aqui, ó, em tipo de interpolação, ó. E você pode escolher, ó, suave, que ele vai ficar redondinho assim, né? E pode escolher etapa, tá? Que ele vai ficar tipo uma escadinha, né? Então, aqui vai da sua escolha, tá? Você pode utilizar qual você achar melhor aí. Eu vou deixar esse aqui mesmo, esse formato tipo da escadinha, ok? Ó, vou minimizar isso aqui, ó, e vou fazer o seguinte agora que a gente vai ajustar as cores aqui dentro, ó. Você vai selecionar todos, agora você tem que fazer isso aqui, tá? Ó, tem que deixar todos eles selecionados e você vai trocar as cores um por um, tá? Ó, clica aqui em cima novamente, ó, linhas. Tá vendo aqui, ó? Todas séries dentro de linha, tá? Você tem que escolher um, troca a cor dele, escolhe o outro, troca a cor do outro e por aí vai, tá? Vamos começar aqui, ó, entrada. Vou clicar aqui em entradas. Vem aqui, ó, em cor. Tá como azul, tá? Eu quero escolher laranja. Então, vou pegar esse laranja aqui, ó, por exemplo. Ó. Trocou ali, né? Agora vamos pro próximo. Saídas. Eu vou escolher aqui, né? Vou escolher esse azul aqui. Beleza? Ó. Estoque. Eu vou escolher um vermelho. Vou deixar. Escolher um verde, vai. Vai um pouco diferente, ó. Vou vir aqui, ó, em mais cores. Aí você pode escolher um verde aqui conforme a sua necessidade. Caso você queira uma cor bem específica, tá? Você pode pegar o valor hexadecimal dela aqui, ó, na internet mesmo, colar aqui e você vai ficar com a cor que você quer exatamente igual, tá? Principalmente para quem trabalha em empresa ali, você pode pegar a cor do logo, a cor da página da sua empresa, alguma coisa do tipo e fazer isso daqui, tá? Ó, lá dentro do vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que refere à criação da tela de fundo, tá? Eu explico como que usa, por exemplo, um gotejador, alguma coisa assim. Agora me fugiu o nome da cabeça, tá? Para você pegar a cor ali e copiar a cor do seu logo de fundo lá. Ok? Fazer assim. Agora eu vou vir aqui. E por último, giro de estoque. Eu vou escolher, sei lá, essa cor aqui. Ok? Ó, tá tudo formatadinho, tá? Você pode selecionar agora. Vocês veem que ficou basicamente a mesma coisa do meu ali. Tá? Ó, show, né? Agora o que eu vou fazer? Vou formatar esse filtro aqui, tá? Que é do parâmetro de campo, só para me encaixar ele aqui em cima. Então vamos lá de novo, ó. Formato. Vem aqui, ó, tipo de segmentação.
Ó, eu gosto de utilizar bloco nesse caso, tá? Ó, bloco. Eu vou tirar esse cabeçalho aqui, ó, não me interessa. Tirei ele fora. Em valores, eu vou vir aqui e vou deixar o texto em branco. Deixei assim, tá? E vou vir aqui na tela de fundo, ó. A cor, tá vendo? Ó? Eu vou deixar roxo, ok? Só que tem essa borda lateral. Então é só você tirar a tela de fundo ali. Vem aqui, ó. Tamanho estilo. Tela de fundo e ela já saiu, ó. Agora é só você ajustar mais ou menos a medida. E depois é só posicionar ali no seu gráfico, tá? Vou deixar assim, acho que mais ou menos nessa posição, ó. Dá pra fazer uma coisa ainda, tá vendo que tem uma borda aqui e eu não quero essa borda, tá? Eu quero que fique roxo, vamos supor. Deixa eu posicionar um pouquinho maior. Sim, ó. Tá? Clicar aqui em cima e eu vou tirar esta borda aqui também, ó. Vou minimizar isso daqui. Ok? Vou vir aqui, ó, em valores novamente. Borda. E vou vir aqui, ó. Deixar roxa, tá? Aí fica tudo com a mesma cor. Fica mais interessante. Eu gosto sempre de deixar bem parecido com a cor de fundo, tá? Caso você não queira que fique assim, você pode deixar uma cor mais escura, alguma cor diferente aqui, tá? Não tem problema nenhum. E a seleção aqui, ó, o que que acontece quando você clica, né? Ela já tá trocando, ó. Agora vamos pegar esse cara, vamos posicionar ele aqui em cima. Beleza? E agora fazer o ajuste fino, ó. Vou puxando até o texto não cortar, tá? Ó, desceu, então vai ficar assim. Mesma coisa para cima. Assim, né? Assim tá bom. Caso você queira que dê um ajuste um pouquinho mais fino, tá? Você pode diminuir um pouquinho o tamanho do texto, por exemplo. Você pode colocar uma cor diferente aqui para fazer um destaque, tá? Poderia fazer isso tranquilamente, não teria problema nenhum, tá? Mas eu quero que fique meio parecido mesmo. Então, ó, já está funcionando corretamente. Beleza? Ó, show, né? Então agora o que que a gente vai fazer, tá? Esse gráfico aqui, que é o estoque durante o tempo, já está pronto. Agora eu vou fazer a análise do estoque, tá? Que é bem fácil de fazer também. E por último, a árvore hierárquica aqui, que é um pouquinho mais complexo ali de você ajustar, tá? Então vamos lá. Aqui em análise do estoque, tá? Eu vou utilizar um gráfico de barras, que é esse aqui, ó, gráfico de barras clusterizado, ó. Página inicial, clica aqui, ó. Beleza? Posiciona ele, mais ou menos. Depois a gente vai ter que fazer alguns ajustes, tá? Que a gente vai também utilizar o parâmetro de campo aqui para fazer a mesma coisa. Só ajustar ele assim. Vou abrir aqui, ó. Fechar isso aqui primeiro. Abrir meus dados e abrir o compilar. O que que muda agora aqui, tá? Você lembra que eu queria um parâmetro de campo? Vou clicar aqui em cima, só para vocês verem, né? Ó. Eu utilizei o parâmetro de campo que eu criei aqui no eixo Y, tá? Que é referente aos valores. Agora eu vou utilizar o parâmetro de campo, tá? No eixo X, tá? Que seria os dados de texto, tá? É que nesse caso aqui, só para vocês saberem, tá? Esse gráfico, como ele é de barra, o eixo Y e o eixo X, as informações são invertidas. No caso aqui no Y, né? Fica os textos e no eixo X fica os valores. Ok? Então, vou clicar aqui em cima. Só vou adicionar meus valores ali, ó, que vai ser o estoque. Então, ó, eixo X, soltei o estoque, vai ficar assim. E se eu pegasse, por exemplo, só minhas categorias, ó, e soltasse aqui no eixo Y, ficaria assim, mas não teria opção de escolha. Então, eu vou criar um parâmetro de campo também aqui para o eixo Y e vou adicionar aqui dentro, tá? Então, lembrem-se, né? Só vir aqui, ó, página inicial, modelagem, ok? Novo parâmetro, ó, campos. Agora eu vou chamar este daqui de análise de estoque. Então, vou fazer assim, ó, análise de estoque. Vou deixar assim. E aqui eu vou vir agora em base de estoque e vou adicionar aqui meu campo de categoria, tá? E o campo de produto que está aqui, ó, produto, ok? Vou clicar em criar, mesma situação, tá? Vai criar um filtro, tá? E vai criar aqui uma tabela lá, ó. Dá uma olhada do lado direito, ó. Criou outra tabela. Então, igualzinho que eu fiz no outro, eu vou clicar aqui em cima do gráfico. Eu vou tirar agora meu eixo Y aqui, tá? Que é a categoria, tirei ele fora. Vou vir aqui na minha tabela que criou, ó, que é a análise de estoque.
Vou pegar isso aqui e vou soltar aqui no eixo Y, beleza? E agora você vai pegar o seu filtro novamente, que ele criou, ó, e vai clicar aqui, ó, e ele vai filtrar ali tanto por categoria, ó, já vai posicionar, tanto por produto. Tranquilo? Então vamos lá, vamos formatar esse cara aqui também, ó. Vou clicar aqui em cima, vou minimizar isso aqui, tá? Que eu não vou utilizar também agora. Ó, formato, beleza? Então vamos lá, mesma coisa dos demais, ó. Tamanho e estilo, ó, tirei o fundo, ok? Eixo Y, tá? Toma cuidado agora que eu quero que fique o texto, tá? Não vai tirar tudo não, só vou tirar o título. Tirei o título, a cor aqui, ó, vou deixar o texto em branco para ficar assim. E aqui, ó, em largura máxima, eu sempre costumo deixar no máximo. Basicamente é para não ficar esses pontinhos aqui, tá? A não ser que o seu texto seja muito grande, daí vai ficar de qualquer jeito, tá? Mas eu sempre deixo aqui em 50, ó, daí já posiciona assim e fica desse jeito aqui, tá? Ó, eixo Y, eixo X. Neste caso eu vou tirar tudo, porque isso aqui não me interessa, é o contrário agora do esse gráfico de área que a gente já feito anteriormente, né? Ó, tirei o título e tirei os valores aqui também, ó. Não quero que fique nada, porque eu vou colocar rótulo de dados. Então, ó, tirei aqui. Rótulo de dados, ó. Vou ativar o rótulo de dados. Tá vendo que apareceu ali? Mas eu vou deixar ele em branco, ó. Clica aqui. Valor. Cor, ó. Branco. Show, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma corzinha aqui para esse visual, tá? Para ficar mais interessante, ó. Então, minimizei tudo. Vem aqui, ó, em barras. Ó, em cor, caso você queira simplesmente trocar a cor, você pode trocar, ó, tá vendo? Para fazer uma coisa diferente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar verde, ó, e vou vir aqui em FX. Só deixei verde para vocês verem a diferença, tá? Vou vir aqui no FX. Basicamente, eu vou utilizar uma formatação condicional de cores, ó. Então aqui você vai deixar gradiente, tá? Tem outras opções aqui de regra, é, valor do campo e por aí vai, tá? Mas eu vou deixar gradiente nesse caso aqui. O que que você quer que aconteça com a cor em relação ao quê, tá? Em que campo devemos basear isso? Estoque. Toma cuidado, tá? Você tem que basear a cor referente ao campo que você está utilizando aqui em questão de valores, tá? Que no meu caso é estoque. Então aqui sempre vai ter que deixar este campo. Caso você queira analisar em relação a alguma outra coisa, você pode, tá? Mas não é recomendável que faça isso, não. Beleza? Deixa assim. Aqui você pode deixar como fica, tá? Como devemos formatar os valores de zero, não precisa mexer em nada. E agora em valor mínimo, o que que você vai fazer? Aqui nessa cor, quando o valor estiver lá embaixo, tá, que é o valor mínimo, que cor que você quer que fique? No meu caso, eu quero que fique, sei lá, esse amarelinho aqui claro. Tá vendo? Ele vai até dar o tom aqui para vocês verem. E quando você quer que fique mais escuro, ou seja, qual que é o valor mais alto aqui? Então eu quero puxar para um laranja, por exemplo. Vai ficar assim, ó. Então ele vai do laranja até esse amarelinho aqui. Você poderia colocar outras cores, tá? Não teria problema nenhum. Roxo para amarelo. Aí vai da sua escolha aí. Vou deixar assim, ó. Beleza? Agora é só clicar OK. Dá uma olhada o que acontece ali, ó. Cliquei OK. Pronto, ó. Já ficou o tom. A única coisa é que aparece uma legenda aqui que é só tirar, tá? Daí aparece a opção de legenda aqui que não me interessa. Clica aqui, ó. Legenda foi embora. Show, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tem uma coisinha a mais ainda para tirar, ó. Título, né? Estoque por categoria, que não me interessa. Eu vou dar um espacinho aqui, porque agora eu vou formatar este cara aqui e vou adicionar ele aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo copiar boa parte da formatação aqui, já que está pronta, né? Ó. Clica aqui em cima desse que a gente formatou agora há pouco e vem aqui, ó, pincel de formato. Não sei se vai pegar toda a formatação, tá? E clica aqui em cima agora. Ó, já pegou. Show de bola. Você já ganhou um belo de um tempo para não precisar ficar fazendo isso aqui manualmente toda vez, ó. Só ajusta aqui e deixa mais ou menos do tamanho que você quer, né? Então assim já está bom. Opa! Arrastei para cima. Não podia ter feito isso. Vamos lá. Tá difícil. Aí, veio. Você posiciona aqui mais ou menos na posição que você quer. Se quiser deixar um pouquinho mais largo, pode deixar, não tem problema nenhum. Ok? E posiciona esse cara aqui para deixar mais para cima. Vou deixar aqui, ó. E agora já está funcionando, ó. Tá vendo? Ó? Pode simplesmente clicar nesse botão aqui, utilizando o parâmetro de campo, ele já vai fazer esse filtro da forma que você achar melhor. Ok? Show de bola, né? E agora, para finalizar o nosso dashboard, tá? A gente vai construir esse gráfico de árvore hierárquica, tá?
Caso você queira se aprofundar nele, já tem vídeo no canal também, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas ó, página inicial, clica aqui nesse botão, ó, e vem aqui e escolhe ele que está aqui, ó, visuais de IA, ó, árvore hierárquica, só clicar aqui em cima, posiciona ele aqui mais ou menos, ó, beleza? Ó, assim, aí. Então vamos fazer o seguinte, ó, clica aqui em cima dele, minimiza aqui o formato, vem aqui em dados novamente e vem em compilar, para ficar assim, tá? Neste gráfico também, você pode colocar aqui o parâmetro de campo igual eu fiz. Você pode até utilizar esse mesmo aqui, vou mostrar para vocês, só que tem um probleminha quando você utiliza o mesmo, tá? Caso você não se importe, pode até utilizar. Vou clicar em cima do gráfico, tá? Só para selecionar aqui. E o que que eu quero analisar, tá? Aqui você vai ter que adicionar uma coisa que tenha valor. Então você pode, por exemplo, vir aqui, ó, e analisar o estoque. Beleza? Vai aparecer ali, ó. E agora, explicar por, tá? Aqui você vai colocar, adicionar referente ao que você quer utilizar para explicar. Então, no meu caso, tá? Eu utilizo categoria, explicar por categoria, depois por produto e depois por fornecedor. Essa ordem aqui, você vai adicionando conforme o seu interesse. Se quiser adicionar fornecedor no começo, produto depois, tá? Vai da sua escolha. A única coisa que tem que tomar cuidado é que às vezes você ajusta aqui, a primeira vez, ele troca sozinho aqui, porque ele acha que na sequência que ele dá é melhor, tá? Então, ó, quando você clica aqui no mais e vem aqui em valor alto, tá? Porque ele sempre vai colocar o valor alto primeiro em cima, ele vai abrir, tá vendo? Ó, categoria, aí eu quero pegar aqui e abrir bebidas, por exemplo. Ó, clica aqui em mais, valor alto, ele abriu aqui para produto, clica aqui em mais, ó, valor alto, ele vai abrir aqui para fornecedor. Basicamente, o visual aqui de árvore hierárquica está pronta, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai formatar ele para deixar igual o meu lá e vai adicionar o parâmetro de campo aqui dentro também. O que eu comentei para vocês? Você pode até adicionar esse mesmo parâmetro de campo aqui, ó, tá vendo? Se eu vim aqui em analisar estoque, aqui que vai ficar o parâmetro de campo, tá? Eu posso fechar isso daqui e pegar ali meu parâmetro de campo de tempo, ó, análise de tempo, né, que é o mesmo que está aqui, ó, e adicionar aqui, ó, em analisar, ó. Tá vendo? Tá funcional. Então, caso você queira que ele funcione por aqui, ó, tá vendo que ele vai ajustando? Não tem problema. O que você teria que fazer? Você vem aqui somente em cima desse, ó, Ctrl C, Ctrl V, copia, tá vendo, ó? Só que o que acontece quando você faz isso, ó? Um interfere no outro, tá vendo? Quando você faz uma seleção, em vez de aparecer todos aqui, ó, ele aparece só um. E quando você deixa todos aqui, ele aparece todos. Agora, se você clicar do lado de cá, aparece só um para lá. Então, eu não gosto que aconteça isso. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu vou lá e crio um parâmetro de campo idêntico, tá? Porque eu faço um copia e cola desse daqui e uso nesse de baixo. Porque daí um não interfere no outro, tá? Então, ó, vou clicar nesse aqui que eu criei, ó. Vou excluir ele, tirar fora e vou criar um do zero de novo. Basicamente, eu vou criar a mesma coisa que tá aqui, ó. Não vou mudar nada. Então, eu vou vir aqui em modelagem, tá? Em página inicial, modelagem, novo parâmetro, campos. Vou chamar esse aqui de análise árvore. Assim, né? E aqui é a mesma situação, ó. Vou vir aqui nas medidas, eu vou adicionar aqui a minha entrada quantidade, saída quantidade, estoque e giro estoque. Beleza? Como eu falei para você, tá? Se quiser adicionar os outros aqui, você pode adicionar também. Vou clicar em criar. Vai ser criado aqui a nossa tabela com o parâmetro e aqui o filtro, né? E agora, ó, clica aqui em cima, nosso gráfico, tira lá, né, análise do parâmetro de campo que estava referente a esse gráfico e tira ele fora. Vem aqui no de árvore e solta ele aqui dentro, ó. Beleza? Porque agora ficou independente, ó. Quando eu clico aqui no meu filtro, tá vendo que não acontece nada nesse daqui, ó? E ele só ajusta aqui embaixo, ó. Legal, né? Agora pra gente ganhar tempo também, ó, vou soltar ele mais ou menos aqui. Vou lá e copiar a formatação desse cara aqui, ó. Clico aqui em cima dele, pincel de formatação e solto aqui dentro. Show, né? Ó, vamos posicionar aqui o tamanho para ficar certinho.
Ó, assim tá bom. Vou descer um pouco esse cara aqui, depois eu ajusto ele para cima novamente, só para encaixar aqui, tá? Só que o que que acontece? Se você fizer nesse formato, tá vendo que não encaixa, fica muito grande? Aí o que que você vai fazer, ó? Você vem aqui, ó, no pincel, ó, formato, configuração da segmentação, tira de bloco e deixa para suspenso, tá vendo, ó? Aí ele vai ficar igual esses filtros ali, ó. Aí você vai clicar aqui e vai selecionar, fica bem mais fácil, né? Então agora ele encaixa com mais tranquilidade aqui. Vamos lá, posicionar aqui mais ou menos. Isso aqui dá uma enroscada às vezes, tá? É meio chato no Power BI, que às vezes você tá puxando uma coisa pro lado pro outro, ele enrosca. Ó, acho que assim tá bom, né? Show. Ó, agora você pode clicar aqui em cima e selecionar qual que você quiser. Mas o que que eu recomendo para vocês? Quando você está trabalhando com uma árvore hierárquica, tá? Não é bom que você permita selecionar mais de um valor por vez, porque pode ser que dê erro. Então você vai fazer o seguinte, ó. Só vou aumentar aqui para melhorar a visualização de vocês, ó. Deixa assim. Clica aqui em cima do filtro e vem aqui, ó. Aqui mesmo em configuração de segmentação, ó. Clica aqui em seleção e habilita isso aqui, ó. Seleção única. Ou seja, a pessoa só vai poder escolher um por vez. Ele não pode escolher mais de um por vez, tá? Ó, seleção única. Mudou um pouquinho aqui o nome, ó. E ele fica essa bolinha. Então ele não permite que a pessoa escolha mais de um item ao mesmo tempo para evitar esse tipo de problema. Beleza? Ó, filtro já está pronto. E agora a gente vai trabalhar aqui na parte visual aqui do nosso gráfico de árvore hierárquica, tá? Esse gráfico aqui é meio chatinho às vezes para mexer na parte visual, que tem um monte de detalhezinho que você tem que mexer nele, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou minimizar os dados, vou vir aqui no meu formato novamente. E vamos começar lá, o tamanho e estilo, tá? Vou tirar a tela de fundo. Beleza? Por que eu não gosto muito? Porque ele fica essa barrinha branca aqui, você tem que trocar a cor dele também, ó. Tamanho e estilo. Vamos lá em análise, ó. Aqui você pode escolher que o tipo de análise você quer fazer, relativa, absoluta, tá? Isso aqui é um pouco mais técnico, no vídeo lá que eu explico somente o gráfico de árvore hierárquica, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, eu explico o que que é isso daqui. Mas, na dúvida, deixem em absoluto, tá? É basicamente as ordens dos valores que vai ficar aqui. Beleza? Ó, agora vamos para a árvore. Conectores, tá? É esse pontilhado aqui, essa cor dessa linha. Então, vou vir aqui, ó, em linha. Você pode escolher outros aqui, né? Arredondar, ó, deixar redondinho, padrão. Eu acabo deixando no padrão mesmo, tá? Ó, linha selecionada. Vou deixar com a cor laranja, porque esse gráfico vai ficar laranja também, ó. Beleza? Ó, já ficou laranja ali. Então, pode deixar assim mesmo, densidade aqui, essas coisas não precisa mexer em nada, tá? Pode dar uma olhadinha caso você queira. Agora vamos para as barras, né? Cor da barra, vou deixar laranja também, ó. Barra positiva laranja e barra negativa laranja. Isso aqui, caso você, por exemplo, tenha uma análise de árvore hierárquica aqui que tenha valores negativos e positivos, você pode colocar para ela trocar a cor se é positivo ou negativo. No meu caso aqui sempre vai ser positivo, tá? Então eu acabo deixando laranja aqui para os dois. Ó, vou minimizar isso aqui. Rótulo da categoria, tá? Que é esses valores que ficam ali. Então aqui, ó, vem aqui e coloca branco, tá vendo, ó? Show, né? Ficou branco ali, já está bem melhor para visualizar. Valores, tá? Que são os valores que está aqui, ó. Branco também. Ok? Ó. Aí você pode ajustar texto, negrito, vai da sua escolha, beleza? Clicar aqui. Agora vamos para o cabeçalho. O cabeçalho aqui tem duas questões, tá? Tem o título, que você vai deixar em branco também, tá? Ele vai sumir ali porque o fundo também tá branco, ó. Beleza? E a legenda que fica aqui embaixo, que isso aqui normalmente eu não gosto de deixar, tá? Caso você queira, você pode deixar. Vou tirar ele fora. E também a gente vai mexer na tela de fundo, que é essa parte branca ali, ó. Então a cor, você vai colocar esse roxinho aqui, tá? Mas você poderia deixar outra cor. O que que diferencia, tá? Porque a tela de fundo minha, tá vendo que ela começa num roxinho mais claro e vai pro escuro? Então isso aqui você não consegue fazer no Power BI. Caso você queira que a sua tela de fundo fique exatamente na mesma cor e desapareça, tá? Então você não pode colocar esse degradê de cor, vamos chamar assim, tá? Você tem que ficar com a cor sólida no fundo ali para não ter essa diferenciação, que você pode ajustar lá dentro do Canvas, por exemplo. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Ó, nosso gráfico está prontinho aqui. E assim, nosso dashboard também já está pronto. Ó. Então, está totalmente funcional. Ó. Posso escolher aqui minha categoria, por exemplo. Ó.
bem funcional. Posso pegar aqui meus produtos, escolher por produto específico, também está funcionando corretamente. Nossos fornecedores, ó, tudo certinho, beleza? Data também, ó, bem funcional, ok? Análise bem interessante, né? Aqui mesma situação, ó, entrada, saída, vamos pegar dois, vamos pegar três aqui, tá? Vai da sua forma de análise, de árvore hierárquica também está funcionando corretamente, ó. Uma coisinha que aconteceu, ó, tá vendo que mudou aqui, ó, categoria produto e fornecedor? Como que se normalmente você arruma isso daqui, ó? Por quê? Deixa eu clicar aqui, vou mostrar para vocês. Um pilar. Tá vendo que ele trocou aqui sozinho? Porque às vezes ele vai trocando, ele acha que é mais interessante deixar da forma que ele quer. E para resolver isso daqui, ó, você clica em cima do seu gráfico, vem aqui, ó, mais opções, e você vai selecionar aqui, ó, classificar por, e aqui você vai deixar essa primeira opção escolhida mesmo, tá? Como eu não tinha feito isso aqui e troquei antes, tá? Ele fica meio doido assim. Daí você vai fazer o seguinte, ó, você vem aqui, ó, e ajusta manualmente de novo e depois ele vai fixar essa formatação, tá? Ó, categoria, produto e fornecedor. Beleza? Ó, só clicar em cima, ó, categoria, produto e fornecedor. Tá? Mas dá uma olhadinha aqui. Aqui tem outras classificações, tá? Pode deixar crescente, decrescente, pode classificar para um determinado específico aqui, tá? Mas deixa sempre o valor de número aqui, né? Selecionado aqui que fica mais interessante para você. Beleza? Agora sim tá funcionando certinho aqui nosso dashboard. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, tá? Pode deixar um comentário aí que eu tiro a dúvida de vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo também, deixem aí nos comentários falando se gostou ou não. Normalmente eu faço um vídeo um pouquinho mais detalhado, então os vídeos acabam sendo mais longos. Esse aqui eu tentei fazer um pouquinho mais rápido ali para as pessoas que já têm um conhecimento mínimo ali de Power BI, tá? E para você que ficou até o final do vídeo, tá? Que não tem um conhecimento mínimo aí, se ficou um pouco de dúvida, faz os nossos dois cursos que eu tenho aqui no canal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que você vai ficar bem preparado ali, você vai conseguir fazer esse dashboard com certa tranquilidade, beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? E deixa um comentário aí para engajar o nosso vídeo aí. Valeu, fui!